Fala galera, beleza? Eu já apresentei para vocês como fazer uma raiação de uma maneira bem simples, rápida e tranquilinha para o serviço ficar bem legal. Mas eu ainda não tinha falado a respeito de uma raiação quando os raios são invertidos. Ou seja, a cabecinha do raio vai no aro e o nips no cubo. Então essas duas rodas aqui que estão atrás de mim são de uma Super Teneré e elas estavam muito corroídas e o rapaz resolveu fazer a pintura. Como ele decidiu por pintar em vermelho, eu recomendei que ele mandasse fazer a pintura eletrostática. Eu não faço, mas ficou um trabalho muito bom e eu vou mostrar para vocês como faz isso aqui. Confesso para vocês que eu tomei pau, mas ficou show. Bora lá comigo. Dois problemas aqui para realizar o serviço nessa roda. Primeiro que tem dois trilhos e a quantidade de furação é o dobro do que é necessário para a quantidade de raios que vai nessa roda. Então isso aqui é um pouquinho complicado. Mas a princípio, a alternativa que eu tenho aqui é começar a estudar. E tomei bastante pau para resolver isso aqui. Mas depois de fazer a divisão, aproveitar as pequenas sombras que tinha, as marcas anteriores da raiação, eu fiz a divisão certinha. Separar o tamanho dos raios, porque tudo tem variação de tamanho. O raio interno e externo também, a curvatura dele é exatamente a mesma, mas você tem aqui realmente o raio interno e externo. E aqui nesse caso, eu errei por colocar o interno e o externo ao mesmo tempo. Então isso aí complicou mais um pouquinho. Poderia ter feito isso de uma maneira mais simples se eu tivesse colocado primeiro os internos de um lado, os internos do outro lado e posteriormente os externos. Aí se nota que eu estou colocando agora a outra camada, que é o externo. Então, ó, conferindo a medida e a diferença, e realmente é isso aí. Aí vazei. E outro detalhezinho que vocês podem não ter percebido: o trilho, a linha externa de um lado vai para o lado oposto. Então os raios cruzam não só de um lado para o outro, não só a raiação interna e externa cruzada, como de um lado para o outro. Então é uma raiação assim um pouquinho complexa. Eu demorei um pouco para entender isso aí. Por isso que é muito importante, quando você tem a roda e você resolve fazer o serviço, você tem que desmontar e olhar com atenção antes, marcar direitinho para você fazer o serviço com uma maior facilidade e não ter toda essa dor de cabeça na hora de fazer a divisão, entender direitinho como funciona. No meu caso aqui foi um pouquinho complicado, porque já peguei as rodas desmontadas, conforme já falei anteriormente, mas com um pouquinho de estudo, você analisa direitinho que você vai conseguir fazer. Então é muito importante você ter atenção na hora de fazer a divisão, medir o comprimento dos raios, conferir isso aí para dar tudo certinho no final. Finalizei um lado aqui, agora eu conferi a posição certinha. Isso aqui tem que ter certeza mesmo para você não ter que desfazer tudo e fazer de novo. Então vamos começar a colocar os raios agora, que vai daqui, dessa outra saliência que vai para o lado de lá. E bora para a guerra.
Como faltou uma cabecinha e eu não consegui uma do mesmo modelo, eu coloquei outra de modelo diferente. Então dá para observar facilmente aqui. Na realidade eu tive que montar e desmontar isso aí pelo menos 4 vezes cada roda dessa, porque é o tipo de trabalho que eu nunca tinha realizado anteriormente. Então, como não fui eu que fiz a desmontagem, eu tive que estudar a posição de raio, aproveitar as marquinhas que tinha anterior, que ficou uma sombra ainda, então eu tive que olhar isso com muito detalhe para poder conseguir fazer essa montagem. Então tem que ter paciência, bastante paciência e cautela para não arranhar também, né? Mas no final deu tudo certinho e o trabalho ficou muito bom. Espero que assim o cliente também fique satisfeito. E para finalizar, aqui atrás de mim uma roda de uma GS 1200. Esse tipo de raiação aqui, se você tem muita paciência, muita calma, você pode tentar encarar. Caso contrário, larga de mão e leva para um profissional, porque isso aqui é dor de cabeça mesmo, ela é muito complicada. Eu apanhei muito para chegar a isso aqui. Demorei para conseguir descobrir como funciona essa raiação. Você trabalha em cima e embaixo, só para adiantar um pouquinho o assunto, eu corrijo primeiro as laterais para depois fazer a ovalização. Então é um trabalho muito complicado, muito melindroso. A primeira dica que eu posso passar é que dentro de cada cabecinha aqui, eu até peguei a chave Allen, já deixei aqui, olha. Deixa eu fazer a remoção. Olha. Tem um parafusinho tipo mosca. Esse parafuso aqui, ele funciona como uma contraporca. Então, na hora que você for começar o trabalho, você afrouxa todos. Vai afrouxar todos. Aí você vai fazer o trabalho de raiação e depois apertar novamente. Que ele funciona como uma contraporca e evita que o raio afrouxe durante o uso da moto. Na Super Tenere ainda, eu sofri um pouquinho, mas aqui é uma verdadeira dor de cabeça. Então, se você não dispõe dessa paciência para não piorar a situação um pouquinho mais, então não encara não, tá? Ou vai com calma e estuda bastante para você conseguir fazer, que não é só por aí não, que essa aqui, o buraco é mais embaixo, tá bom? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu joinha aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você receber as notificações em primeira mão. Forte abraço, fique com Deus e tchau!